Olá, pessoal! Obrigado pela presença em mais um episódio de Times e Histórias. Hoje vamos contar a história de um time tradicional no Brasil e que tem uma história de muitas curiosidades interessantes. Com vocês, o Bangu, do Rio de Janeiro. Bangu Atlético Clube, da cidade do Rio de Janeiro. As cores, o branco e o vermelho. O apelido é Alvirrubro ou Gigante do Oeste. Fundado no dia 17 de abril de 1904. O mascote é um castor, em alusão ao bicheiro Castor de Andrade, que foi presidente de honra e grande financiador do Bangu até o fim da década de 80. A origem do Bangu se confunde com a origem do futebol no Rio de Janeiro, e por que não dizer, do Brasil. Surge na fábrica Bangu de Tecidos, que existia no bairro de mesmo nome. Alguns britânicos que trabalhavam no local, especialmente o escocês Thomas Donoghue, apresentaram o esporte para os brasileiros, trazendo bolas de futebol ao Brasil ainda no século XIX. Os brasileiros começaram a se empolgar com o novo esporte que surgia. Sentindo tal entusiasmo, o Sr. Andrew Proctor sugeriu a fundação de um clube. E em 17 de abril de 1904, na casa número 12 da rua Estevão, foi oficialmente fundado o Bangu Athletic Club. Nessa reunião, ficou decidido que o propósito do clube seria a prática do futebol, cricket e tênis, e que as cores seriam o branco e o encarnado, as mesmas do Southampton, da Inglaterra. William French seria o primeiro presidente do clube e Thomas Donoghue o vice. O primeiro jogo aconteceu no dia 24 de julho de 1904, contra o Rio Cricket, clube de origem inglesa de Niterói, com derrota por 5-0. Contudo, já no jogo seguinte, o Bangu conquistou sua primeira vitória, 6-0 contra o Andaraí. A cancha encantada da Rua Ferrer, como dizia o locutor Ari Barroso, foi feita em linha paralela ao terreno da fábrica Bangu, pelo diretor-gerente da companhia e presidente honorário do Bangu, João Ferrer, em tempo recorde para que o Bangu pudesse participar do primeiro campeonato carioca de futebol. A estreia ocorreu no dia 13 de maio de 1906, com o jogo amistoso Bangu 2, Riachuelo 0. Uma semana depois, o Bangu estaria jogando oficialmente contra o Football and Athletic, pelo Campeonato Carioca. O campo durou até 1943 e em 1947 o Bangu inaugurava o estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, mais conhecido como o Estádio da Moça Bonita, onde manda os seus jogos até hoje e que tem capacidade para 9.064 pessoas. No ano de 1929, o Bangu ganhava o curioso apelido de Mulatinhos Rosados, pelo grande número de negros que havia no time. Aliás, o Bangu é o clube brasileiro pioneiro na luta contra o racismo no futebol brasileiro, quando já contava com mulatos nos anos de 1905. Este feito foi reconhecido em 2001, quando o clube recebeu a medalha de Tiradentes, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em 1933, a superioridade do Bangu na conquista de seu primeiro campeonato carioca foi incontestável, pois em 10 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas 1. Na final contra o Fluminense, vitória por 4-0. Este foi o primeiro campeonato carioca de futebol em sua nova fase profissional. Em 1960, o Bangu conquistou um título internacional, o Torneio de Nova York. Neste time, jogou um garoto revelado pelo clube, Ademir da Guia, que era filho do craque Domingos da Guia, que também jogou no Bangu. Ademir da Guia seria contratado pelo Palmeiras no ano seguinte.
Depois dos vice-campeonatos de 1964 e 65, finalmente o Bangu reconquistaria o título do Campeonato Carioca em 1966, com 15 vitórias e 2 empates em 18 jogos, e com 3-0 na decisão contra o Flamengo. Em 1985, chegou à final do Brasileirão, mas perdeu para o Coritiba nos pênaltis após empate por 1-1 no tempo normal. Ladislau da Guia é até hoje o maior artilheiro da história do Bangu, com 217 gols. Irmão de Domingos da Guia e dos também jogadores do Bangu, Médio e Luiz Antônio, além de tio de Ademir da Guia. Uma curiosidade: Pelé, o maior jogador de todos os tempos, esteve para ser contratado pelo Bangu em 1956, antes de ir para o Santos. Tim era o treinador do Alvirrubro e esteve em Bauru quando já estava tudo certo para ele vir jogar no Bangu. A mãe de Pelé, Dona Celeste, não aceitou que ele se mudasse para tão longe de São Paulo, e Pelé acabou indo parar no Santos. O Bangu enfrentou a seleção brasileira em 7 ocasiões, com 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O confronto mais lembrado foi o ocorrido em 1970, quando o Bangu empatou com a seleção brasileira em 1-1 em Moça Bonita, levando o técnico brasileiro João Saldanha a ser demitido, com Zagallo assumindo o cargo para ser campeão do mundo em 1970. Outra curiosidade é o escudo do clube. O B significa um pince-nez, espécie de monóculos muito usado no século XX e que representa o lado intelectual do clube. O A é um suporte para pinturas de telas, mostrando uma vocação para o lado cultural. O C representa uma ferradura, desejando sorte nas atividades esportivas. Tudo isso sobreposto sobre faixas diagonais vermelhas e brancas, desenhado em 1904 pelo chefe da seção de gravura da fábrica Bangu, o português José Vilas Boas. E é isso aí, muitas curiosidades a respeito da história do Bangu, não é mesmo? Se você gostou, curta o vídeo. Se quiser mostrar para os seus amigos, compartilhe. E se quiser ver outras histórias de outros times de futebol toda semana, inscreva-se no canal Times Histórias. Obrigado e até o próximo episódio!